Olá, queridos, tudo bem? Professora Camila mais uma vez por aqui. Estamos aí no nosso módulo 9, na nossa reta final. E hoje nós temos a aula 2 do módulo 9, onde nós vamos continuar falando sobre igreja. Mais especificamente, hoje vamos falar sobre os membros e a obra da igreja, né? Semana passada nós falamos da igreja de uma forma geral, como ela era composta, como ela era chamada, né? E hoje é mais especificamente sobre os membros e sobre a obra, sobre a função da igreja realmente, amém? Então nossa aula vai se dividir aí entre umas 3 partes, e aí nós vamos discorrendo um pouquinho sobre esse assunto, tá? Para começar, a gente vai continuar nessa semana com a base teórica de Meyer Pearman, que a gente já começou falando sobre os livros deles na aula passada, né? Então, a base para essa aula também continua sendo esse autor, né? E para começar, nós vamos trazendo que no Novo Testamento existiam algumas condições, existiam alguns pré-requisitos para que uma pessoa fosse considerado um membro da igreja, né? Nós estamos falando aí da igreja primitiva, né? Da igreja que se iniciou ali, né? Em Pentecostes, né? De lá para cá. De lá, dando continuidade até um certo período da história, na verdade, né? Então vamos lá, quais eram esses pré-requisitos para a pessoa ser considerada um membro da igreja, fazer parte da igreja de Cristo naquela época, né? Primeiro, né, naquela época e o que o Novo Testamento fala sobre isso, quais são os pré-requisitos necessários, né? Primeiro, uma fé explícita no Evangelho, uma crença, né, explícita no Evangelho e uma confiança sincera de todo o seu coração em Jesus, em que Jesus é o Senhor e Salvador, único, né? Primeiro é esse. Segundo, submeter-se ao batismo nas águas, que seria para afirmar essa sua fé, essa sua crença em Jesus, se batizando nas águas, testemunhando a sua fé através desse ato simbólico, né? Terceiro, confessar verbalmente essa fé. Então, primeiro, crer, ter uma fé uma fé sincera no Evangelho, na pessoa de Jesus. Segundo, batizar, né, o batismo nas águas, para testemunhar e confirmar essa sua crença, essa sua fé através dessa atitude. E terceiro, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, essas três condições, né, permeavam, né, ou aliás, caracterizavam uma pessoa a se tornar apto a ser um membro da igreja, ok? E no princípio, na igreja primitiva, que nós estamos falando aqui, todos os membros da igreja, não importasse ali a região que fosse a igreja, o local, eram pessoas regeneradas. E eu trouxe um pouquinho o significado sobre a palavra regeneração para vocês entenderem. O que eram pessoas regeneradas? O que são pessoas regeneradas? O que é essa palavra regenerar, né? Então, o significado é restaurar, corrigir, revivificar e melhorar. Ou seja, a pessoa, para ser considerada um membro da igreja, ela teria que ter passado por este processo. Para ela ser chamada de cristã e ser membro da igreja de Cristo, ela teria que ter passado por um processo de regeneração, ter sido corrigida, ter sido revivificada, ter sido restaurada, ter melhorado no quesito ali de caráter, de postura, de vida, né? Ter a sua vida transformada, para daí sim ser considerado um membro da igreja, né? Esse era o ponto principal ali, né, desses 3 pontos que eu falei ali. Além disso, a pessoa tinha que ser regenerada, tinha que ser uma pessoa que tinha passado por esse processo, não abrir mão dessa questão, desse item regeneração, né? E a gente pode ver um pouquinho sobre isso lá em Atos 2, ali pelo versículo 47, né? Então, mais tarde, com o passar do tempo, né, já não nos primórdios ali da igreja primitiva, o batismo nas águas
e a catequese, o ensino, né, da palavra, o aprendizado da palavra, foram meio que substituindo esses outros requisitos que eram tão primordiais ali na igreja primitiva, né? Que eram principais ali, tudo isso que eu comentei até agora. Então, o batismo das águas e a catequese e o ensino, né, o aprendizado da palavra foram se substituindo isso. E é ruim a pessoa, né, ali fala em catequese, ter sido, né, catequizada, ter sido letrada na palavra, ensinada através da palavra, das escrituras. Não é ruim. O fato é que uma coisa não pode anular a outra, né? Você ter sido ensinado nas escrituras e ter se batizado nas águas não nos bonifica com a ausência da regeneração. Não nos permite que nós, eu já me batizei nas águas, eu já fui para as escolas, então agora eu não preciso ser restaurado, não preciso ser regenerado. O meu caráter não precisa melhorar, a minha personalidade não precisa melhorar, eu não preciso ser revivificado, eu não preciso ser corrigido, eu não preciso ser restaurado. Não, essas coisas elas caminham juntas, elas fazem parte do nosso processo de santificação, no nosso processo de conversão. E ao longo do tempo isso foi se perdendo. Essa necessidade de ter esses requisitos foi se perdendo, né? Infelizmente. Vamos lá. Então, assim como no Antigo Testamento a gente consegue ver muito claramente vários tipos de pessoas dentro de Israel, né? Dentro dessa nação que foi escolhida por Deus. Dentro da igreja nós começamos a ver vários tipos de cristãos, né? Com vários tipos de comportamentos diferentes daquilo que era o aceitável de acordo com as escrituras, de acordo com os ensinamentos, né? Então, como diz a minha mãe, nem todos que estão em Israel são israelitas, é o que diz o texto aqui, nem todos que faziam parte dessa nação escolhida eram realmente um povo de Deus, né? Alguns se recusavam a passar pelo processo de regeneração, de restauração, alguns se recusavam a cumprir os princípios, os mandamentos, né? Alguns se recusavam a apenas colocar Deus como centro da sua vida e adorar unicamente a Ele, mas adoravam e se prostravam diante de outros deuses, né? Isso a gente pode ver em vários momentos ali no Velho Testamento, né? Então, aos poucos, essa igreja ela foi se corrompendo, digamos assim, ela foi perdendo a sua raiz, né? A gente fala muito hoje em dia sobre aqueles desafios que a gente vê na internet, é Nutella ou é raiz, sabe? A igreja raiz, ela tinha esses fundamentos, esses princípios, esse norte, sabe? Você tinha que crer em Deus de verdade, você tinha que sim se batizar, você tinha que sim confessar com a sua boca que o Senhor Jesus como seu único, exclusivo Salvador. Você tinha sim que passar pelo processo de regeneração para ser considerado um membro da Igreja de Cristo. E com o passar do tempo, né, nós vamos vendo aí a Igreja Nutella, em que alguns desses princípios e valores tão importantes lá para a igreja primitiva foram se perdendo, e essa igreja foi se moldando, né, aos padrões desse mundo em alguns momentos, né. Algumas pessoas, né, a gente pode dizer que lá na igreja primitiva todos eram verdadeiramente cristãos, porque todos eram regenerados, todos passavam pelo processo, todos tinham tudo aquilo ali que a gente comentou no começo. E ao longo do tempo a gente já não sabia mais quem era realmente os cristãos de verdade e quem estava ali porque queria se sentir aceito numa sociedade, num ambiente, como a gente falou lá nas aulas que falavam sobre a igreja primitiva sobre isso, que algumas pessoas só faziam parte da igreja porque o imperador tinha se convertido, não era porque elas tinham
tiveram uma experiência com Deus ou tiveram sua vida transformada, não, apenas por status, apenas porque o imperador, o governante da época fazia parte, frequentava e havia se convertido, então todos faziam a mesma coisa para agradar ou para estar debaixo, né, daquilo que ele orientava as pessoas a fazerem, né? Então, ao longo do tempo, isso foi acontecendo muito. E foi ficando muito difícil de discernir quem era o crente raiz e quem é o crente Nutella. Quem é aquele que realmente passou por um processo de conversão e quem é aquele que está ali por modismo. Quem é aquele que está ali dentro das igrejas, e a gente fala igreja de Cristo em geral, independente da denominação, independente da placa da igreja, se é cristão de verdade ou não. Se tá ali só pra passar um tempo, se tá ali só porque agora é modinha, todo mundo é cristão, todo mundo fala que é cristão, ou se realmente ama Deus de todo o seu coração, se realmente obedece os princípios dos mandamentos, né? Essa é até uma reflexão para que nós venhamos fazer, né? Será que nós somos verdadeiros cristãos? Ou será que nós somos cristãos Nutella? Será que nós estamos ali porque todo mundo tá ali, porque me sinto bem ali, porque eu só aceito ali, porque eu gosto das pessoas que estão ali, elas gostam de mim, eu me sinto amado, só pra massagear o nosso próprio ego? Será? É uma reflexão, eu gostaria que, do mesmo jeito que eu tô refletindo a respeito disso, que você reflita também na sua casa. Que tipo de cristão você é? Você ama a Deus de todo o seu coração, de verdade? Você tá aqui porque você ama a Deus, porque você quer seguir com Ele na sua vida, porque você quer aprender mais de Deus? Ou você tá aqui porque alguém disse que você tinha que estar aqui e pronto, né? Então faça essa reflexão na sua casa, porque eu creio que essa palavra ela é um pouco de confronto, apesar dela trazer aqui coisas históricas, relatos históricos do que aconteceu dentro da igreja, ela vem para nos trazer um confronto, ela vem para nos trazer uma reflexão também de que tipo de cristão que nós estamos sendo, né? Então, né? Voltando aqui para nossa aula, lá em Mateus 13, fala um pouco disso, sobre essa questão dos cristãos de verdade ou apenas cristãos de nome, né? Que eu brinquei aqui em cristão raiz e cristão Nutella, né? Em Mateus 13 fala um pouquinho disso, sobre essa duplicidade aí no cristianismo, né? Vamos lá, seguindo a nossa aula, né? Falando ainda sobre ser membro de uma igreja, fazer parte de uma igreja, sobre ser igreja, né? Paulo, ele falava muito sobre o reino de Deus, né? E às vezes a gente fica se perguntando, tá, mas o que é o reino de Deus? Eu faço parte do reino de Deus ou não faço parte do reino de Deus? Ou vou fazer parte do reino de Deus futuramente, né? A gente, às vezes tem esses tipos de questionamento. E Paulo fala muito sobre isso. E lá em Mateus 16, 18 e 19, né, Jesus explica para Pedro, não é Paulo aqui, é Pedro, que ele é um fragmento da rocha, sobre o qual o seu próprio Jesus edificará a sua igreja, e sendo parte do reino de Deus. Ou seja, a igreja é uma parte do reino de Deus, né? A igreja faz parte do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Ela faz parte, ela está dentro do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Só pra gente ficar com isso bem esclarecido, né? Então, é como um exemplo sobre essa questão de ser reino de Deus e igreja, né? Assim como a igreja ela faz parte do reino de Deus, seria como para Santa Catarina, que faz parte do Brasil, né? Não é o país, mas faz parte, está ali dentro, é uma parte muito importante do nosso país, o estado de Santa Catarina. Assim como a igreja é uma parte muito importante do reino de Deus aqui na Terra. Amém? Primeira parte sobre essa questão de como você poderia ser considerado um membro da Igreja de Cristo e como não, e sobre essa diferenciação de igreja e reino de Deus, pra gente entender que nós é que fazemos parte do reino de Deus como igreja, né?
mas nós a igreja não é a totalidade, a igreja não é o reino de Deus, num todo, né? Nós vamos para a segunda parte da aula, que fala sobre a obra da igreja. Né? Primeiro fala sobre como ser um membro da igreja, de que maneira nós somos membros dessa igreja, de que maneira essa igreja é membro e parte do reino de Deus. E agora falando especificamente sobre as obras da igreja. Quais são as obras? Né? Qual é a missão da igreja, né? Na terra? Então nós vemos aqui, em 1 Pedro 1,23 diz assim: fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Né? Então, as obras da igreja, elas não são, ali fala em perecível e imperecível. O que é o perecível? Perecível é aquilo que estraga rapidamente, que acaba rapidamente. Imperecível é aquilo, né? Imperecível é algo que não se acaba, que não termina. Ele tem uma durabilidade muito maior, certo? Então, a igreja, as obras da igreja, elas são para sempre, elas são obras que não terminam, elas não são obras passageiras, né? As obras da igreja, elas eram para a igreja primitiva e elas são para nós aqui na atualidade, hoje em 2020. Elas permanecem sendo as mesmas, elas não mudam, elas continuam sendo essas, amém? Então vamos lá, sobre as obras da igreja. Primeira, pregar a salvação, tá? Então, ir de fazer o evangelho, né? Ir de pregar o evangelho, fazer discípulos a toda criatura, batizando, nanana. Isso é o primeiro ponto, pregação, né? Pregar a salvação. A salvação vem pela pregação do evangelho, né? Ensinando a obedecer os princípios, os mandamentos. Esse é o primeiro ponto, né? A primeira obra da igreja é essa, e pregar o evangelho, pregar a salvação para as pessoas, ensinar as pessoas nos caminhos do Senhor, né? Para que elas venham ser regeneradas, como nós falamos lá no comecinho da aula, né? E tenham uma vida, uma caminhada com Cristo aí. 2. Prover meios de adoração. Olha que interessante, é uma das obras, um dos pilares da igreja é prover meios de adoração. Levar as pessoas a adorarem a Deus. De que maneira? Vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Então, ser uma casa de oração para todos os povos. Então, ser uma casa de oração para todas as pessoas, adorarem ao Senhor, adorarem a Deus, cultuando a Deus através de adoração, de oração e de testemunho. Porque nós não adoramos a Deus, a gente já falou sobre isso, acho que lá no comecinho da escola de princípios, que adorar a Deus não é apenas cantar uma canção, mas que todo o nosso ser, que toda a nossa vida é uma adoração, pode ser uma adoração a Deus, dependendo da maneira com que nós vivemos, certo? Então, a igreja, um dos pilares da igreja é levar todas as pessoas à adoração a Deus. Através de adoração, cânticos, né? Dança, oração, testemunho, tudo isso faz parte de adoração a Deus, amém? 3. Prover comunhão religiosa. Olha só, um dos pilares da igreja é prover a comunhão. Olha como a comunhão é tão importante. Foi tão importante na igreja primitiva e é muito importante no nosso tempo, tá? Eu sei que a gente está aí vivendo um tempo diferente, né? Um tempo de distanciamento social, que estamos nos vendo muito pouco, ou quase nada, né? Há muitos meses, aí já 2 meses pelo menos. Mas a igreja tá aí, né? Em específico a nossa igreja, a Igreja Baixada aqui de Itapema, tem aí não medido esforços para que nós possamos ter um pouco de comunhão, mesmo que cada um na sua casa, ou mesmo que poucas pessoas se reunindo no templo, né? Glória a Deus por isso. Nós temos tido esses momentos de comunhão, mesmo à distância, através aí das ferramentas, da internet, das reuniões,
né, nossas aulas estão sendo aí via YouTube, depois a gente conversa um pouquinho no Zoom na segunda-feira, os GRs têm acontecido online toda semana, os cultos estão tanto online quanto presencial com um número reduzido de pessoas, então não tem desculpa, nós continuamos, estamos em comunhão, mesmo que não tão próximo fisicamente como antes. E isso sempre foi uma preocupação da igreja, porque foi isso que fez a Igreja Primitiva ser uma igreja que alcançou tantas vidas para Cristo, ser uma igreja de comunhão, ok? Então, a igreja é quem provê uma comunhão, tá? A igreja é quem faz a distinção, né, terrena serem eliminadas, né? Jesus ele veio para quebrar as barreiras, para rasgar o véu, não fazer mais não haver mais diferença nem separação entre o ímpio e não ímpio, o justo e não justo, o judeu e o não judeu, certo? Mas ele veio trazer a oportunidade para que todos nós pudéssemos ter sermos irmãos em Cristo, caso assim nós quiséssemos, caso assim nós fôssemos nos deixássemos, permitíssemos que fôssemos regenerados e seguimos tudo aquilo ali que a gente falou no início da nossa aula, né? Então a igreja, sim, ela tem um dos pilares dela, é prover a comunhão entre a igreja, entre os irmãos. Então eu sei que às vezes a gente tem uma personalidade um pouquinho mais reservada, eu sou meio brincalhona, mas eu sou um pouco mais reservada normalmente, eu gosto de ficar mais quietinha na minha, mas nós temos sim que entender que a igreja é provedora de momentos de comunhão e que esses momentos de comunhão são importantes para nós, né? E são importantes para a nossa adoração a Deus em comunhão também. 4. Sustentar uma norma de conduta moral. Ou seja, a igreja ela vem para ser a luz do mundo e o sal da terra, né? Ela vem para nos afastar da ignorância moral. O que seria essa ignorância moral? O que é o ignorante? Aquele que não tem conhecimento sobre algo, certo? Então ela vem trazer, fazer com que a gente não seja mais um ignorante moral, mas que a gente saiba de que maneira, qual é a nossa conduta que nós devemos ter, qual é o caráter que nós devemos ter segundo Cristo, segundo aquilo que as Escrituras nos trazem, foram nos deixadas, para que nós seguíssemos aquele padrão de moralidade, aquela conduta e aquele caráter, amém? E também, sal da terra, preservando a corrupção moral, né? O sal, ele preserva por mais tempo, né? Ele dá sabor e ele preserva o alimento por muito mais tempo. Então, da mesma maneira que ele preserva os alimentos, nós como sal da terra, nós temos que preservar a corrupção moral. Nós temos que preservar os princípios, os mandamentos, aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como princípios, como mandamentos, como um manual para que nós seguíssemos, ok? Essa também é uma obra e uma função da igreja. Então a igreja deve ensinar aos homens como viver bem e de maneira a se preparar para a sua morte, né? Bem como também a igreja tem que proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e as suas atividades. Então, a igreja, ela vem traz para nós esse plano de Deus, né? Ela nos traz isso, nos proporciona isso através das pregações, através dos cultos, dos GR, das escolas, como nós estamos aqui. Ela nos revela, né, o plano de Deus para as nossas vidas, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como mãe, como pai, como marido, e nos ensina como agir e como nos comportar em cada etapa das nossas vidas, né? Se nós agirmos errado, não é por falta de nós sabermos aonde consultar. Porque é como se nós comprássemos um aparelho, um eletrodoméstico, qualquer coisa, um eletrônico, e quiséssemos fazer ele funcionar sem olhar o manual, sabendo que ali está exatamente todas as instruções que nós precisamos para utilizar. Mas não, a gente acha que muitas vezes que sabe de tudo, que consegue fazer tudo sozinho e que é logo pulando etapas, né? Mas o manual está aqui, né? O
o meu manual, um deles está aqui, ó. Essa aqui é a minha primeira Bíblia. Foi a Bíblia da minha conversão. Eu tava um pouco mais de 2, 3 meses na igreja quando eu comprei essa Bíblia lá em Balneário, acho que na Livraria Catarinense. E foi muito especial quando eu comprei essa Bíblia, porque eu comecei a entender muito daquilo que eu ouvia, né, no GR, não chamava GR naquela época. Comecei, além de ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter muito mais entendimento, sair daquela ignorância moral, e isso me libertou do pecado, isso me tirou das trevas, isso me levou a conhecer Jesus de verdade, isso transformou minha vida e isso, consequentemente, hoje eu estou aqui. Amém? Então é isso, a igreja ela tem esse papel importantíssimo na nossa vida, né? Primeiramente ali, vamos rever os pontos das obras da igreja. Pregar a salvação. Segundo, promover meios de adoração, de todas as formas, conforme eu falei antes. Terceiro, prover a comunhão religiosa. E quarto, sustentar uma norma de conduta moral, né? Então esses 4 pontos são as obras da igreja, ok? E agora na terceira parte, falei que a nossa aula tinha 3 partes, então nós já fomos aí sobre os membros, sobre as obras da igreja e por último sobre a adoração da igreja, ok? Então, na igreja primitiva, nos primórdios da igreja, existiam alguns tipos de reuniões. Tinha algumas reuniões que chamavam-se de culto público e outras cultos particulares ou cultos privados. E de que maneira acontecia essas reuniões, né? Então, vamos lá. Reuniões para adoração era um tipo, né? Essa reunião consistia em quê? Em oração, louvor, pregação. Oração, louvor e pregação dentro dessa reunião para adoração. E tinha um outro culto, outra reunião que chamava culto de adoração. Então, um era reunião para adoração e o outro era culto de adoração. 2 coisas parecidas, mas um era reunião e o outro era culto, tá? Então, qual era a diferença, né? Esse culto de adoração, que era a segunda opção, era também conhecido como festa do amor, ou festa do ágape, que era amor, na palavra derivada ali do grego, certo? Então, primeiro, a reunião de adoração era um culto público. Qualquer pessoa poderia entrar, tá? E o segundo, que era ali o culto de adoração, ou a festa do amor, era um culto particular, ao qual somente eram admitidos os cristãos. Lembra lá no começo da aula quem eram os cristãos? Não era qualquer pessoa que dizia que era cristão, não. O cristão tinha que ter todos aqueles pré-requisitos e ter sido regenerado, ter tido uma conversão genuína. Então, senão, não entrava aqui. Nesse segundo culto aqui não, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses 2 tipos aí, né, de reuniões. Primeiro, esse culto público aí, que era chamado de reunião para adoração. Então, esse culto público, né, as pessoas oravam a Deus, contavam testemunhos, tinham instruções espirituais, cantavam os salmos e hinos cristãos também, que já começaram a ser escritos os primeiros hinos ali. Deixa eu ver quando foi. Começaram a ser escritos no primeiro século ali, depois de Cristo, já começaram a ser escritos os primeiros hinos, tá, gente? É uma coisa bem antiga, não é algo novo os hinos, não, tá? Mas inicialmente eles cantavam os salmos, olha só. Também nesse culto público eram lidas e explicadas as escrituras do Antigo Testamento. E havia leitura ou recitação de relatos das palavras e dos atos de Jesus. Eram relatados também a vida, a passagem de Jesus por ali. A gente está falando aqui de igreja primitiva e comecinho da igreja, gente. Tá? Então, e quando os apóstolos enviavam as cartas às igrejas, como ali tem várias cartas ali para as igrejas no Novo Testamento, a gente pode ver, Colossenses, Filipenses, Coríntios, né? Tem várias cartas ali, vários livros falam sobre isso. Essas cartas que eram recebidas dos apóstolos eram lidas nas igrejas também.
Então, além de tudo isso que eles já faziam, eles também liam essas cartas de exortação e de orientação que os apóstolos enviavam às igrejas. Olha só que bacana. Abrir uma carta e passar totalmente, ler totalmente essa carta de orientação para a igreja. Que bacana que deveria ser, né? Deixa eu ver mais. Então, esse culto podia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito, na forma de profecias, línguas, interpretações ou por alguma iluminação inspirada sobre as Escrituras. Ou seja, era um culto bem extenso e bem aberto mesmo, né? Então, tinha liberdade para o Espírito Santo agir ali no meio deles. Glória a Deus, tá? Deixa eu ver mais algumas características desse culto. E essa adoração que acontecia inspirada pelo Espírito era um meio também de evangelização para aquelas pessoas que, como era um culto público, qualquer um podia entrar. Quando havia essas manifestações do Espírito Santo através da adoração, enfim, em vários momentos, era um meio de evangelismo também que eles utilizavam dessa igreja primitiva, gente. E por último, vamos lá, o segundo culto, que é o culto particular. Então, o primeiro culto era reunião para adoração, culto público. O segundo era culto de adoração, culto particular, que é para poucas pessoas, ok? Então, nós conseguimos ver lá no livro de Atos, que a gente está falando sobre o livro de Atos desde do módulo passado. Eu até dei a dica para vocês lerem, quero saber quem leu na próxima reunião. E os cristãos ali da igreja primitiva, eles, algumas coisas que, boa parte das coisas que eles aprenderam com Jesus, eles carregaram por muito tempo, as práticas, enfim. E uma das coisas que eles guardaram foi o partir do pão. E a gente pode ver lá em Atos 2:42 isso também, tá? Então, a questão de ceiar, da ceia com o Senhor, foi algo que eles guardaram, esse exemplo que Jesus deixou para eles, né? E eles praticavam isso, tá? Então, a comunhão dos discípulos entre si era tão unida, tão profunda, tá? Que eles tomavam as suas refeições juntos, que eles comiam juntos, porque eles aprenderam com Jesus que a importância de se ter comunhão na mesa, em que comer à mesa com alguém era ter intimidade com alguém, e para que eles dessem sequência àquele trabalho, aquela missão que Jesus deixou para eles, eles tinham que ter comunhão, eles tinham que, então, que sentar à mesa e comer juntos. Isso eles levaram para a vida deles. Olha só, quão importante são os ensinamentos, às vezes as atitudes, muito mais que as palavras, às vezes, em algumas coisas, né, em algumas questões. Então eles levaram isso para a vida deles. E olha só que interessante, gente. Então, eles também, né, faziam uma bênção, uma oração pelos alimentos que eles estavam comendo, tá? Os apóstolos continuaram tendo esse hábito, tá? Espontaneamente, e se estendiam para um culto de adoração, ou seja, eles se reuniam para comer juntos, para ter um momento de comunhão juntos, iam dar graças pelo alimento que estava sendo ali servido, e isso se estendia num culto de adoração. Tamanha era a comunhão deles, né? Entre eles, entre as pessoas mais próximas deles ali. Amém? Então,